São de uma filha da Portice, é meio-dia 17, dia 9. Continuo-me a entreter e com dificuldades acrescidas devido a mais um surplus de tortura de impedimento, de obstipação, portanto, com mais dificuldades. Há dilatação dos vasos sanguíneos, por exemplo, afeta a visão, isto já é complicado, além do transtorno, das cólicas, na alteração dos ritmos de descanso e vigília, eles são assassinos, filhos da puta. Ando-me a entreter a transcrever uma carta do mês 3 deste ano, dia 8, que publiquei, manuscrita, 10 páginas, que se encontra fotocopiada aqui. Portanto, há crimes logo à cabeça, como tiraram o original e isto era uma fotocópia, pelos brilhos, sem ter possibilidades laboratoriais de confirmar. Porquê? Porque é o processo, é um dos subprocessos comuns destes filhos da puta, destes negreiros nazis profissionais, como sempre, pessoas com conhecimento pelo tipo de crimes, não só as fotocópias em si, se qualquer pessoa as faz, mas pelas alterações cirúrgicas que fazem. Ainda agora me estava a lembrar, porque estou a reparar, há de haver aqui qualquer coisa para estar uma fotocópia em vez do meu original, passado este tempo todo, e é uma manha que eu já tinha percebido que era subtil, porque não a tinha detectado no início, para além de, não posso mostrar o documento agora, ao mesmo tempo que estou a falar, isto é a parte que estou a ver no ecrã, onde eu estou, às 12h14, são 12h19, ali em cima, e já estou a fazer adendas de adendas, porque há aqui, obviamente, coisas que eu já tinha detectado, há sublinhas que deviam aqui estar que não estão, mas o documento foi logo roubado, uma parte, portanto, não sei se depois ao refazê-la não pus as sublinhas, parece-me estranho, mas há aqui coisas de uma subtileza, há duas alterações cirúrgicas aqui. E vinha-me um bocado à cabeça essa imagem recente de há dias, desse filho da puta, desse cabrão, Sócrates, nazi, em pé, com um gesto de braços abertos, como sempre em pé, a um gordo, num púlpito, que parecia que estava a falar num tribunal, parecia mais um tribunal popular aberto, mas havia aparentemente um juiz, vestido de juiz, numa mesa que olhava ainda por cima, fixamente, como chamando a atenção a quem via de que ele estava a representar qualquer coisa que seria uma personagem imaginária de um corpo diferente, mas o gordo. Porquê o gordo Pedro? Disse-vos eu no documento de vídeo. Porque há assinaturas desta árvore caída na Dom Pedro V no final do Atrique e das chuvas aqui do retorno, onde nessa rua morava a irmã dele. E, portanto, essa associação que eu não expliquei tem estes factos que é a pensar se não teria alguma coisa a ver com a irmã dele. E, portanto, quando vi esse filho da puta nestas fantochadas criminosas, disse, será que este cabrão, o que eu li nessa expressão foi uma referência ao irmão, ao Pedro Marcos Lopes. Bom, o que é que eu vejo aqui, porque é que os gajos tiveram este trabalho de todas estas alterações cirúrgicas na página 10, como está na fotocópia? O problema disto é assim, vocês, desde a bomba nuclear em final do ano passado, como eu chamo, uma das coisas que vocês fizeram foi roubar-me o computador e, consequentemente, o Word. O Word permite fazer linhas, numerar as linhas nos documentos, que é fundamental neste tipo de matérias, e mesmo assim, em termos tecnológicos de computação, é um perigo também, no sentido em que eles falsificam através dos índices e das linhas da numeração, põem hiperlinks que alteram as coisas. Portanto, mas há uma praxe histórica de escrita de documentos que se baseia nesse mecanismo de proteção manuscrito, como antigamente se escreveu estas coisas, e até as sentenças eram escritas à mão, com linhas, para saber que olhava-se para a linha, se o número estava trocado, não, mas é a mesma linha, é a mesma grafia, não é a mesma grafia, é a mesma grafia. Então, se é a mesma grafia, foi um erro, será possível deduzir que é uma hipótese de erro ou é uma hipótese proposital? Isto tem a ver com uma história para abreviar, porque não estou a aturar filhos da puta de negreiros assassinos. Ainda por cima com mais este mimo de tortura em cima. Isto terreia e as águas continuam fechadas neste apartamento e continua a pedir o mandado de captura internacional contra as autoridades portuguesas para não as terem aberto, as águas.
Esse caralho, num dos episódios aí de uma sombra que já tem quantos? Mais de 10 anos, talvez. Os julgamentos são não julgamentos e de casos marquês e depois não sei de quê, no outro dia era não sei o que já diferente. Vem aí com uma história do lapso, foi agora nesse tempo da sombra, foi uma sub-sombra dentro da sombra maior sobre e no Médio Oriente. Parece todo histérico, não sei o quê. O lapso ou não lapso não mencionado numa televisão, como eu vos disse. Portanto, havia um enigma disposto. Os enigmas são pedras até no tropeço da compreensão, isso é óbvio, como toda a gente entende facilmente, mas até da própria escrita, como eles bem sabem. Por um merge entre o direito administrativo, digamos, que, por exemplo, contempla a escrita e a proteção da escrita em matérias, nomeadamente julgamento ou da apresentação de queixa ao caralho, e aquilo que se sabe sobre a psicologia comportamental. Tão simples como isto. Os filhos da puta são especialistas, porque têm sempre estes dois domínios de conhecimento associados. E está aqui uma coisa, mas nessa página 10, linha que eu agora vou contar à mão, 1, 2, 3, 4, já tinha dado dia 8, num comento em vídeo, e como tinha dado do dia anterior, no dia anterior, 7, houve 2 entradas ilegais dentro do quarto a dormir, dentro da mala para aceder documentos, e estes documentos apareceu uma folha. E mais não sei o que é que fizeram, que fazem sempre tudo, misturam, tiram outros e põem folhas truncadas e não sei o quê. Nessa linha que eu agora referi, diz, começa ali, eu vou ler estas primeiras. Dei conta, hoje, dia 8 de 3 de 2026, ao final do dia, num comento em vídeo que de seguida gravei, que mais uma vez, na noite anterior, de ontem, na noite de ontem, entraram por dopagem via, não se percebe e está entre parênteses, assim parece, nas malas e no quarto fechado, onde também tinha este documento de que uma folha de pré-rosto desta carta foi, como outra referida nos vídeos do dia 7, portanto, no dia anterior, gravados, no entretanto também roubado. Portanto, eles fazem isto às camadinhas, e camadinhas que visam uma alteração, e depois há outra alteração complementar, o que eu não consigo nem perceber aqui é, do página via, parece corvos, o que resulta, mas isto não é corvos, mas percebo que há aqui uma intenção de alguém, pôr aqui uma relação com via corvos, parece-me. Porquê? Porque os corvos estão indiretamente na mala com os vossos valores do vandalismo codificado ali. Mas eu não escrevi corvos, nem isto corresponde à minha escrita de corvos, o que eu podia ler é com os. Via com os, o que não tem sentido. Entraram por dopagem via, se a palavra via existisse, seria da via da dopagem, poderia ser sopros, porque eles continuavam neste tempo também, ainda com os sopros aí, quase inaudíveis no quarto, como substâncias para dopar. Mas também não pode ser sopros, porque senão seria um S e não um C. Bom, isto está aqui uma outra história. Portanto, os filhos da puta alteraram isto para criar uma indução de leitura sobre um outro assunto ou uma outra matéria que, por sua vez, é resultante de vandalismo qualificado e de um conjunto de crimes por trás de falsificação da minha vida inteira profissional. Por sua vez, máscara dos roubos e deste crime de destruição na fase em que se encontra, entrando no extermínio. Oh, caralho. Foda-se. Estes filhos da puta preços verdes, caralho. Que merda é esta? Está-se na mão de filhos da puta de negreiros nazis que entram em casa das pessoas e alteram as suas capacidades, inclusive de proteção. E assim as matam, como têm matado pelo mundo fora. Embarda, filho da puta! Acrescento já aqui, agora tenho um modo de avião por cima de meio-dia e 28. Gravei agora um take do screen porque estou a ficar sem paciência nenhuma, como costume. Para estes constantes crimes e esta constante impunidade de perpetuar crimes por parte dos nazis neste regime nazi de Portugal, meus senhores. Sobre as adulterações disto e da página 10 há aqui uma coisa via não sei quê, há uma alteração cirúrgica, isto não é a minha letra, nem me parece, como estava a enquadrar no comento gravado do ecrã, porque isto remete obviamente para uma encenação recente, na altura da sombra do Médio Oriente, com uma participação especial desse filho da puta do Sócrates, o tal lapso, e os lapsos conscientes aos lapsos inconscientes.
ou as verdades ditas, a pensar que são enunciadas como mentiras, ou mentiras enunciadas como verdades. Vamos multiplicar isto até onde? Bom, isto é uma fotocópia. Isto foi 2 vezes, pelo menos no princípio, acedido este texto. Aqui em casa, dos crimes. Portanto, isto é sempre uma pescadinha de rabo na boca a favor da bandidagem nazi dos terroristas e negreiros. Vocês matam desta maneira. Como eu disse, acabei o take, olhei o monitor e estava 9/11. Uma simples sincronicidade, ou um sincronismo que até entraram minutos antes em que quando eu comecei a gravar isto no ecrã, pessoas aqui pelo prédio, vos direi ao limite que estes processos que são recorrentes de tortura, são crimes de tortura antes de mais, invariantes, evolutivas, claro está, adaptáveis às narrativas, as cobras metálicas, agora, que simultaneamente retornam às portas elétricas do Captain Sky, and More of Tomorrow e estas paranoias das pancadas das prisões de alta segurança e o caralho, que a gente conhece do cinema americano, desde os anos 50, não sei o que, nos filmes. Que estes filhos da puta não tenham habilidades para sincronizar, exatamente pela repetência dos processos e noções desta natureza, até para que uma determinada conclusão do take, de um comento que está a ser real-time gravado, não possa, com um alto grau de probabilidade, de ser fechado ou trancado, para usar um termo que vocês também tiveram cuidado logo de meter em cima no último episódio, na Caixa Geral de Depósitos dos Crimes Bancários. Vocês são diabólicos, filhos da puta. E implica a existência de uma organização muito grande para poder coordenar todas estas coisas em espaços e tempos distintos. Que vocês não tenham a capacidade e a habilidade indutória por estas técnicas repetidas de padrões de tortura, de até induzir e obter um resultado deste que serve aqui. Olho para o monitor quando gravei o take do ecrã e vejo 9/11, quer dizer 9 minutos e 11 segundos. Já nem sei se corresponde à verdade, nem vou verificar. Mas o que me passa pela cabeça é coisas estranhas, porque me entraram aqui. E, portanto, é o que a casa gasta em termos da realidade nazi, realidade criminosa nazi cotidiana, nos estados não excepcionados dos hipócritas nazi na profissão do exercício de poder. Por outro lado, há aqui uma outra palavra, já antes, pelo menos, que já tinha reparado, nem é hoje, e já estou com dificuldades de tempo, não tomei nota dela, corrigia na transcrição, mudando eventualmente até a palavra, não sei. Porquê? Porque, entretanto, tiveram o cuidado de me criar mais uma obstipação e, portanto, obviamente, ou tinha tomado logo nota dela, mas poderei encontrá-la vendo palavra por palavra, que eu também não percebi, uma ou duas, e que me pareceu que havia aqui montada. Uma delas está detectada, acho eu, a outra não. Me passou, detectei, me parece ser correto, deve haver aqui uma coisa, porque estes filhos da puta chegaram a um ponto de fazer estas alterações muito difíceis de ter entendimento para quem escreve ou fala ou produz qualquer coisa em audiovisual, em som e imagem, pelas capacidades tecnológicas e pelo conhecimento e pela afinação dos processos criminosos com que esta gente opera. São pessoas altamente especializadas, provavelmente com mais do que uma especialização, como estes dois domínios que andam sempre de mão dada, alterações processuais, linguísticas, e psiquiatria, e psicologia, e crimes médicos. Padrão, meus senhores, é cada vez pior, cada vez mais no duro e puro nazismo. De tal forma que até nessa vossa sombra vocês tiveram cuidado logo de introduzir isso. Tribunal do Direito do Homem, singularmente enunciado. Eu achava que era Tribunal dos Direitos dos Homens.
Ah, não, só há um, que somos todos iguais e todos diferentes, não é? Ou todos diferentes e todos iguais. Chama por isso. Escolha nazi. Bom, está quase no fim. Quando estiver no fim, não posso publicar porque entretanto apareceu aí mais um crime de Vodafone, como já vos disse ontem. Vai ser cobrado 10 euros de aqui. Se isto é um pré-pago, onde vocês mudam no mês a contagem que aparece aqui, que ainda percebem sempre foi apresentada desde o início como eventualmente haverá diferenças entre a contagem apresentada e a contagem do operador, desde sempre, a negociação dúbia, que engraçado, então porque serve mascarar crimes, fazer crimes. Chega ao final do mês, como chegou num cartão anterior, e zera. A pessoa perde a noção, porque vai vendo os dados móveis, como vocês chamam, diferentes de internet. Né? Os móveis são marcianos, a internet aqui, Vênus, que bom seria, toda mocinha, já viu a Vênus mesmo. Chega a zero. E depois recebe-se uma coisa. O seu tarifário foi as condições, ou não sei o que, do seu tarifário, ou não sei o que, não há tarifário nenhum, tudo mal formulado à canana para roubar. Como sempre, em um roda livre, e depois coimas vocês fazem deste género, como aquela que anunciaram nas vossas hipocrisias há 2 ou 3 dias, como eu perdi aqui o meu tempo a vos explicar. Vai a zero, portanto, a pessoa sabe que eu estava em 27 ou 37, já nem me lembro, um mês ou outro, aquilo vai a zero, começa a contar, depois recebe-se passar 2 dias, uma coisa a dizer que foram atualizadas as condições, não sei o quê. Portanto, aparentemente seria, eles assumem um período pré-definido de término desse cartão, quando não é especificado nas condições de venda. Vocês são diabólicos, filhos da puta, ladrões, terroristas, nazis, destruidores do mundo. E aparece a dizer não sei o quê, foi renovado, portanto continua-se a poder usar, e agora depois aparece outra vez, como já eu penso anterior, a mesma informação, não é? Vai ser debitado 10 euros, não sei o quê, para fecharem para justificarem desta forma, cortarem a internet sem que a pessoa possa mesmo contraditar-se se houve, chegou ao fim, porque estes pacotes são vendidos, como eu vos disse, não por períodos mensais, mas por quantidade de bytes. Porquê? Para proteger e fazer estes crimes todos. Nazismo no mundo, oh caralho, foda-se. Quem prende quem é o filho da puta. Tenho, meus senhores, que está presente no negócio das telecomunicações antes mesmo, no início das redes e da internet, em variantes também de upgrades tecnológicos do inferno. O caso, agora estou a falar disto por causa de 2007, quando eu enviei os 2 mails ao TPI, tem aviso de boa recepção. Tenho. Pelo TV Cabo aí, depois dos mails, ainda no TV Cabo. Comigo desenvolveu o projeto do TV Cabo, do Canal Zero, roubado por YouTube. Um motivo pequenino no meio deste crime todo. Já antes, ainda a empresa laborava. Houve uma altura que eu não tive internet, era na 256 capas, não sei o quê. E as faturas, acho eu, continuavam a chegar na volta dos valores de comunicação impossíveis. Ou foi assim uma coisa qualquer. Bom, eu decidi investigar aquilo com a PT e pedi-lhes aquilo que se pode pedir. O problema é que é um extrato detalhado de todas as comunicações. Aí lá fui no PT Telecom A7, depois aquilo veio de Aveiro. Disseram-me que era em Aveiro que havia esses registros. Sim, um conjunto de páginas impressas fininhas, com tudo detalhado de um mês. Eu comecei a ver aquilo, são centenas de milhares de números. E havia coisas engraçadíssimas, que era assim, internet, que havia um provedor intermédio, já não me lembro qual era esotérica, neste tempo, qualquer coisa que eu lembro, acho eu. E era assim, ligação à internet à meia-noite e tal, 30 segundos, ligação à internet à 1 da manhã, 30 segundos, ligação à internet a 3 da manhã, não sei o quê, Aquilo era um padrão de acionamento automático de
de ligação, um crime de acionamento de ligação para cobrar um pinga-pinga. Disfarçavam em 300 páginas de um extrato de todas as comunicações dos 3 números, que eu tinha aqui uma central com 3 números. E que foi mesmo com 4, quando havia números dedicados exclusivamente aos faxes. Se bem vos recordarem, ou como as redes bancárias antigamente eram fora da rede do inferno, não é? Havia mais proteção. A transmissão de dados, a internet não é dados, são belas nuas que andam pela rua a transportar as nossas mensagens do mundo. Vocês são diabólicos e aparentemente com a agravante, seria uma agravante de chamar-vos nestes outra vez, elevado-se a 1000 burros. Não, não era uma agravante, nem seria justo fazê-lo, não é? A necessidade, enfim, tem a ver com o aprendizado, tem a ver com o conhecimento e depois tem a ver com a espinha vertebral do sáuro, chamado homem, se é direita ou não direita, por questões de valores, princípios e moral, não é? Há pessoas que são analfabetas e não fazem crimes nem mal a uma flor, e há pessoas que são doutoradas, multiplamente doutoradas, e fazem mal a tudo o que podem. Portanto, a necessidade aqui é sempre uma coisa difícil de avaliar, para além de tudo, porque eu não faço testes de inteligência, de coeficientes de inteligência, bandidos ou não bandidos. As raparigas ainda fazia quando namorava com elas na cama. Passando-lhes a mão pelo cabelo, por exemplo. É uma forma perfeitamente segura de averiguar a inteligência, o coeficiente de inteligência, como vós chamais, nas vossas ciências positivistas. Não estou para perceber o que é que isso é, desde pequenino. Portanto, meus senhores, o que acontece é que a sociedade e os organismos com funções de proteger as repúblicas e os cidadãos não estão a dar resposta adequada a isto. Isto está cada vez pior, uma subtileza e, consequentemente, um dolo que as pessoas não dão, cada vez menos dão conta da execução real desse dolo. Não augura nada de bom. Por que é que eu estou a dizer isto? Posso assustar as criancinhas? Tenho eu que assustar criancinhas? Não. Estou aqui há 2 dias e ainda por cima já estou constipado outra vez. Por uma coisa, para vos pôr talvez no final. Passado estes 3 meses, mais 3 meses, este limbo, que vocês, como dizia Israel, no outro dia nas eleições portuguesas, em um cartaz gigante, vivemos como reféns em nossa casa. O problema é que não é Israel que vive reféns em suas casas, e toda a gente está reféns em suas casas à espera de caixões, visto que a vida está num limbo. Toda a gente é fodida quando eles querem, ou por quem querem, e não há resposta. E, portanto, as vidas ficam paradas, não podem trabalhar, não, porque são escravos até à morte ao caixão. É o problema do mundo. Mas ponham isto a coisa nas regras a funcionar. Segunda pergunta, e são capazes? Há intenção, vontade? Ou decidiram todos entrar num caixão, mesmo antes de estarem mortos? Para os pregos, se calhar. Depois, matem-se todos. Combinem bem, matem-se todos de uma vez, para ver se aqueles que querem viver em paz e que não têm coração ou vontade ou consciência, desejos de andar a fazer mal aos outros, seja quem for ou o que for, possam viver em paz, é que alguém sobrevive. Para já sobrevive, me dirão, lá está, o não sei o quê. Meus senhores, é uma questão de tempo. Eles simples dedução a partir dos ingredientes da destruição montados desde as guerras grandes, últimas e sobretudo esta segunda. Até pode vir ser sempre uma bomba nuclear, não é? Inventem muitas pandemias falsas, porque quando houver uma, vai engraxar muito rapidamente, porque as pessoas, a maior parte das pessoas nem vai acreditar, não é? Quando é por ela, estão todos mortos, não é? Nazi, estou a passar a manhã toda, já há 2 dias, não sei, a tentar passar isto, para fazer uma pergunta final, respostas ou não, e ação de alguma destas entidades ou não.
a emoção expectável que resolve a coisa. E depois agora estou-me aqui a entreter a fazer detetive dos crimes consecutivos que fazem a roda livre, entrando até a dormir nos quartos das pessoas e nas malas fechadas. Isto é nazismo.com. Depois ponho-me a gravar aqui os resultados das minhas peritagens, a fotocópias de documentos meus adulterados cirurgicamente por diversos crimes nazis. E vou ter que investir 10 euros, pelo menos que seja, nos molocos, alimentar os molocos, para dar conta a quem, ao mundo, tenha um blog, um sítio de comunicação, visto que vocês continuam a roubar tudo, músicas, vídeos, documentos, assim. Estou eu a entreter quem? O bolso dos perversos negreiros, ainda por cima nazis, que utilizam os argumentos voltam-nos ao contrário para defender os próprios criminosos nazis. Não é? A ironia da morte do nazismo está a ir a este ponto. Foda-se. Não há nada de novo, quer dizer, estes meros de crimes processuais multidisciplinares ou transdisciplinares, lembra-se da diferença e da conversa filosófica importantíssima, da definição e diferenciação destes dois termos, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, e do que é que ideologicamente e capitalmente se derrimia por trás de duas palavrinhas tão bonitas. Já advém desde Pavlov, não é? Muitas destas técnicas de processo, crimes, que são usadas para crimes processuais em peças de acusação instrutória ou defesa, são baseadas nas experiências de Pavlov. Escória do caralho. Não Pavlov, claro está. Nem os cães de Pavlov. Vocês em português sabem a diferença entre a transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. Façam lá uma averiguação estatística pedindo a cada português que passe por um centro de recolha de dados sociológicos, põe umas banquinhas para ocupar as crianças aí na rua e pedem às pessoas. Explique lá. Meta o dedo sobre a explicação oral para termos a certeza e podemos fazer prova a quem nos ocupa e nos dá os salários, o rendimento social único, que foi você que disse esta coisa, explicou ou não explicou. Tá bem? De outra forma, como tudo é alterado, ao jeito e afeição de todos os géneros de crimes, para onde é que isto vai, meus senhores? Como não é? Como é que se pode viver em casas assim, violadas todos os dias? Em total impunidade durante décadas, até ao caixão, já viu? Isso não creio que estejamos numa fase de haver um centro escondido de comando nazi mundial, não é? Mas a realidade é que estas praxis e estes conhecimentos são reais, estão aglutinados entre diferentes grupos, com diferentes propósitos. Uns roubam botões de calças, outros cuecas até, vejam lá. Outros meias, e não sei o quê, ou milhões, ou seja, mas minaram completamente toda a segurança nos países, no sentido de segurança de todo um conjunto de práticas, processos, não sei o quê, que as pessoas tinham para se defender e acusar até direitos, garantias. E falta sempre, nessa primeira comissão, como eu vos digo desde o 25 de abril, os deveres, não é? Acho que a palavra está omissa sempre. Vejam lá. Até nas Constituições se informam bem, não é? Há liberdade, deveres, garantias e direitos, não é? Até poderia dizer que sem deveres não há liberdades nem garantias de direitos. Ou ao contrário. Mas, senhores, minou tudo, inclusive os tribunais, não é? A capacidade da justiça atuar e ter resultados bons. Ou seja, não matar inocentes, por exemplo. Isto mata, estas coisas chegaram a um ponto que estão a matar em alta quantidade. Sei mesmo que a sociedade se apercebe muitas das vezes, não é? Acho eu. As pessoas morrem.
ninguém percebe, nem as pessoas que viviam na cama com quem morreu. Como é que o mataram? Por outras palavras, nunca foi tão fácil incriminar e matar pessoas pelas costas, no sentido lato da palavra, que isto são processos. Matar não é um processo honesto, não é? A priori. Não se pode esperar uma frontalidade, quer dizer, nos tempos de faroeste não havia uma certa frontalidade nas vezes. Vinham uns pela rua, os outros pela rua. Tchum! Havia pelo menos um momento de frontalidade. Agora é com uma facilidade. E depois é feito. Pode ser assim: olha, pega lá 500 contos. Recebe uma proposta lá do outro lado do mundo, de uma pessoa que nunca viu. Pega lá 500 contos para matar naquela pessoa. Está a ver? E arranjam um embróglio processual de tal forma grande que ele morre. E ele recebeu 500 contos, está a ver? Mesmo sabendo porque é que lhe deram 500 contos para o matar, mas fazer fralda, para comprar fralda. E matou. Porquê? Porque o outro, lá do outro lado do mundo, tinha percebido que aquele tinha feito uma aplicação que ele tinha roubado. E portanto convinha, e estava a fazer negócio com aquilo, e portanto convinha matá-lo, para que não houvesse vestígio de um roubo, por isso, ou outra coisa qualquer. Jurisdição e território, lembrai-vos dessas conversas teóricas sobre lei e capacidade real da lei, da praxis da lei, da ação da lei, da ação da lei. Território era sempre uma noção no passado muito associada à capacidade e aos limites da capacidade e do resultado, até estatístico, da ação da lei. Não é? Qual é o território hoje, meus senhores? Estes gangsters políticos, né? Na Europa, há uns anos atrás, não sei quando, na altura dos Covid, perceberam umas imagens filmadas, não sei se aquilo era o Parlamento, aquilo já ia numa Babel, assim, acho que perguntei, já é preciso elevador para subir até à bancada de topo? Assim, todos assim, está a ver, em pirâmide, não sei se era uma pirâmide, mas era uma estrutura assim de andares, era preciso ir ao valor, preciso a deusa irada controlar não sei quem, estava aí, ai meu cálcio, não sei o quê, tchan, reguada. São imagens reais das praxis políticas europeias, já há anos. Teoria de Foucault, lembrai-vos, conversas de Foucault, é uma coisa que eu gostava de voltar, mas não vou voltar agora. Porque calhou agora ontem, onde estão a tentar outra vez a falar da ida ao Luxemburgo, por causa de matérias de crime do roubo do meu filho, e dei uma récita dos pontos-chave, tá? Por exemplo, esqueci-me, depois vi bandeiras, falar com o Papa sobre a arte, deve ser aquelas histórias breves de Manara, não é? Da Inquisição, da Igreja protegia, como não só em Itália, os poderosos dos abusos, não é? O gajo abusou da rapariga e depois arranjou-lhe um 31 e ela foi queimada, depois torturada numa fogueira. Quantas? Igreja de Roma. O pintor, a história do pintor, não é? Que percebe que foi o cabrão. Ele nem chegou a pesar, queria casar queria que ela o amasse, ou casar com ele, não casou, assim. Fez-lhe a folha desta maneira. Lembra-se, Leda. Da lenda da Leda. Ou o cisne, ou a cisne, ou as bailarinas mortas. Esqueci-me da passagem por Sevilha, onde também passei nada de estranho, na exceção de que parei em Sevilha e disse vou dormir porque estou em agonia, não aguento continuar nas caminhonetes, portanto fiquei uma noite a dormir, a tentar dormir. Estive num quarto a descansar em agonia, às 5 ou às 4 da manhã, já se passava a mesma coisa que se passa aqui todos os dias. Pum, pancadinhas. Eles já estão aqui, os que andam atrás de mim, a fazer estas merdas em Lisboa, na minha casa.
no meu prédio, num prédio onde nunca ninguém sabe nada, em dar conta, totalmente todos com manjinhos. Já em Sevilha, tinha acabado de lá chegar, aluguei lá um quarto num hostal e já à noite começaram nestas coisas. Está a ver? E depois, porque falei-vos da matança dos 2000 em França, no verão quente, e há um dado, um facto, um conjunto de factos, que eu também vos dei conta por escrito. Tudo está escrito, mas do encontro há uma peça importante que tem valores também de pré-aquecimento, digamos assim, no sentido em que antes, anos. Acho que era o colóquio sobre Foucault, essa que era a minha dúvida. Nestas praxis nazis europeias, não é? O olho central, ou o poder central, do grupo dos eleitos que está acima de toda a Europa e que acha que tem uma capacidade de promover o bem na Europa, seja que nível for político, económico, etc. Não é assim que o nazismo pensa e faz. Os eleitos é que mandam, não os que votam. Acho que era sobre Foucault esse colóquio que eu fui ao Instituto Franco-Português. E onde, depois de passado uns anos dessas tragédias dos 2000 queimados pelo calor, não foram incendiados, morreram com calor, criou uma série de problemas em pessoas. Uma vaga de calor cria problemas às pessoas em quantidade, e pessoas que já têm problemas de respiração e não sei o quê, mais propensas são a morrer. Foi o que terá acontecido, não foi obviamente um incêndio em Paris ou em França, não? Que tem esses valores. Acho que era sobre Foucault, já lá. Já viu o simbolismo da ascensão do nazismo nesta guerra global, tecnológica e de redes e comunicacional. Quero com isto dizer que para continuar a parecer importante fazer esse resumo e por ter falado dessa matança, essas coisas que se passaram no Instituto Franco-Português, no mínimo que fosse pela beleza das raparigas e por essa visão do calor. Me dirá se calhar somente pela beleza das raparigas, se calhar. Não sei, estou a ironizar com isto, porque isto está tudo escrito, mas eu não vou perder a minha vida a remunerar aqui, para quem, com que objetivo e sobretudo com que resultado para a minha vida e para a vida dos que estão vivos e para a justiça aos mortos. Pensadores, professores e filósofos, inclusive, não é? Aqui na zona mediterrânea, Itália, Espanha e França, não é? E acho que onde me cortaram o pio esse caralho desse barbudo aí das filosofias das faculdades. Tirou o microfone da mão. Foi nesses colóquios. E coisa estranha, já não me acontecia isto em Portugal desde o PREC. No PREC é que eles faziam isto, nesses tempos esquerdistas, acho eu. Tinham muito esse hábito. Chegava a um ponto, não tinham argumentos, então tiravam os microfones das mãos dos oradores que não queriam que falasse, está a ver, não é? Era uma prática corrente nas Assembleias Gerais pós 25 de Abril. E como aconteceu agora há uns anos, eu fiquei surpreendido, simbolicamente, está a ver, não? Onde a coisa já estava outra vez. Aí um professorzinho de faculdade de filosofia, ou caralho que sei, está a ver, não? Para aqueles ovinhos dos ninhos, dos persas, não é? Como dizia a senhora farmacêutica, bem disposta, depois do tremor de terra. Uma ironia. Acho que estava a gozar com aquilo. Não haveria maldade nessa coisa, para além das nossas bilinhas. Com que os políticos de topo nacionais, criminosos nazis, como Marcelo, António Costa, se entreteram com as apifarmas. A construir e ensinar, sei lá, o que é de formar factos reais, desde o início deste crime, dispostos aqui nas obras de instalação, que depois resultou até no aparecimento de corpos, um corpo empresado, não é? Real, quer dizer, facto real aqui em Lisboa não há, não foi. Vejam lá. Os painéis ou não painéis de sentados, e uma senhora que eram todos, que estavam a dizer que não havia procedimento,
desta maneira. Caíram todos, pressionados, caíram todos aqui. Tinha havido um terremoto de terra e 25 mil mortos. Perguntei eu, na minha santa ingenuidade. Ela respondeu-me, não há, acabaram, não os tinha as pilas. Não. Ou disse, não ter, não sei. Não conheço as gavetas dela, portanto. Mas fui bichanar para saber se tinha ou não tinha e se isto fazia parte só de uma justificativa lógica para fazer essa statement. Se ria, quase que se ria, com quem estava a coçar o prato, se calhar não gosta de turcos, sei lá. Tenho que comprar porcinedas, ir carregado com água, esta coisa de terreia. E, portanto, ainda vai ser mais difícil as condições em que me encontro neste regime nazi, que isto é um crime nazi. Continuo a pedir um mandato de captura imediato contra o governo, o presidente e a Presidente da Assembleia da República e as cabeças dos parlamentares dos grupos. Dirá, isso é um problema, porque os que estão abaixo não são piores. Mas, senhores, são crimes, é que não me abrem água? Considero isto um ato de tortura inscrito na corrente tentativa contínua, desculpai o pleonasmo, de homicídio e de expoliação e de extermínio. Deras lá não sei onde vens. Pô, dizendo que da importância da Igreja na produção das obras de arte. É um facto, até censurava sempre, não é? Pois há este episódio que eu lhe contei, me veio logo à cabeça quando eu ouvi começar a falar. E dizia da sua relação com a fé e não sei o quê, e dava um exemplo prático da sua vida. Como é que a gente pode falar da fé se não for para os exemplos práticos da nossa vida? Ou da falta de fé, ou das dúvidas de fé, ou seja o que for. Nas festas em Sevilha, populares, onde eu estive também, há muitos anos, há umas décadas, e de ver a mãe a olhar a Nossa Senhora a passar, não sei o quê, a expressão dela, e de ter sido uma confirmação para ele, de fé, nesse tempo, acho. Depois mostraram alguém na audiência, não sei se era a Penélope, fiquei a pensar, eu terei visto a Penélope nesse tempo, dos anos não sei o quê, quando tive em Sevilha, na Semana Santa. Coisa estranhíssima. Estranhamente, muito estranho para mim aquilo tudo, mas muito intenso, não é? Porque isto, terei visto, não sei saber quem ela é que está. Sabia, mostrei esse cara metade não sei. Digo que esta vez que agora passei quando lá fui a Luxemburgo de caminhonete e não sei o quê, isto naquela ponte, muito elevada, que diz nas duas mãos, altamente elevada aquela ponte, não percebi nunca porque aquela ponte é assim. E parei ali na ponte, havia uns casinhos em baixo, no rio, estavam duas raparigas só, já era quase final do dia, entardecer, estava um calor enorme, assim bem, em Espanha, no verão. E estavam duas raparigas sentadas a conversar. Uma beleza enorme, a imagem, vista de cima da ponte. Fez-me lembrar qualquer coisa, uma visão aí. Se calhar em Sevilha, nesse tempo, não sei, da Semana Santa, não havia procissão com os chapéus samacais, né, que também eram usados pelas inquisições depois e as câmaras. Me fez impressão porque eu já conhecia esse valor desses chapéus. E que me deram aqui uns caralhos quaisquer aí, desse prédio francês, que está, onde depois aparece o prédio francês. Há 20 anos, consulado da Nova Zelândia, que é uma mentira, que no Natal do tsunami tinha uma carrinha de gás aberta, não sei, e de obras. Tinha que dar uma história de obras.
eu saio de casa de manhã, numa altura de Natal, no tsunami, ou no ano a seguir ao tsunami, já não sei, e dá-me um barrete desses, quer dizer, de Natal, de Pai Natal, mas que cuja forma é a mesma, e aquilo para mim teve esse valor de Inquisição e de queima, tá vendo? Como quem estava a dizer, escolhemos-te como cordeiro sacrificial pelos nossos pecados, temos mortos 350 mil pessoas, não eles necessariamente, não é? Dar esse facto real criminoso da via PT Telecom com a ativação, eles tinham uma programação, acho eu, mas ninguém responde nunca a isto. Já no tempo não respondiam, eu apresentei reclamação, mas o problema seria então, e quem perita isto para saber como é que é? Qual é a responsabilidade? É vossa? Deviam ter uma programação, não sei, será acionada via Telecom ou será já no PC introduzida na caixa, aquilo havia caixas, não é? Redis, salvo erro, já nesse tempo. Tinha aí uma rede de redis, não é? Que ligava automaticamente aquilo, hora a hora, e debitava assim uma gotinha, está a ver? Gota a gota. Nunca responderam. Estou-lhe contar de cabeça a história do Manara, não é? Paulo Borghese, não sei o que, era um pintor. Estava a fazer o quadro de uma bela rapariga com moleda. E tinha um patronacho que comprava os quadros, pagava-lhe os bifes, né? Ia para o ateliê para ver as raparigas nuas. E depois acho que quer saltar em cima uma noite, ela recusa-o e ele arranja-lhe um problema, acusado de bruxa na Inquisição, e queima, tortura-no e queima. E mata-no. E o pintor percebe isso no final. Boa para eles a ter recusado, não é? Só por desplante, acusado de bruxa para ser torturado e morto na Inquisição. Está vendo? Acho que também acusou o pintor, não é? Não me recordo já da história, eu fiz essa história. Mas a motivação do homem acho que foi mesmo só por respeito, está a ver? Há gente que dá um valor à vida extraordinário, não acham? E depois há igrejas organizadas em nome do amor, da doutrina do amor, que vão nestas lérias ou fecham os olhos para matar, está a ver? Em Sevilha, nessa Semana Santa, calhou lá estar. Eu vi essa procissão com os chapéus, quando vi aquele chapéu, era uma procissão de velas noturnas, sob uma ponte, acho que não era aquela ponte alta, não vi qualquer relação de pontes, deve haver outras pontes mais baixinhas e mais pequeninas, acho que era uma ponte. Eu vi essa procissão sob uma ponte, não podia ser aquela ponte, acho que vi agora, quando ia a caminho, chamou em agonia outra vez. Nessa altura também, mais ou menos, Páscoa, não é? Vi aquilo à noite com uma procissão de velas com aqueles chapéus, as máscaras que também se usam na América para matar os africanos, os Clã, não sei o que, também usavam essas máscaras. Vai me esquecer essa imagem, não essa procissão. Se calhar o filme é muito bonito, se calhar era alto, não sei lá. Eu sabe o que é um sentido nessas festas lá em Sevilha, de comunhão, de participação mística coletiva, sabe? E com lives assim um bocado desvairados no entendimento emocional possível, na leitura. No dia seguinte àquilo, não sei, deve ser das ressacas, não sei, místicas, está a ver, coletivas, místicas, estranhas e não sei, mas eu gostei daquilo, gostei dessa estadia em Sevilha. Saquei do ponto de vista, porque me faltou essa parte de Sevilha.
Aí estavam umas raparigas, quando saí da caminhonete, estavam umas raparigas sentadas também, muito bonitinhas. Tenho aqui uma amada que está à minha espera. Acabei de chegar da viagem, está à minha espera, está bem. Foi como se fosse coisa, nenhuma delas mexeu. Estavam sentados como se estivessem à espera de alguém, mas a maior parte delas não estava à espera de ninguém, parecendo também. Uma coisa estranha à vida, não acha? And for a young lady Italian, there, I suppose, in her grave, I give her the last notice of the Nazi prepotence, arrogance, and indifference. Can you see this form that I call for a long time prepared? The boot of the Minotaur is also a boot, as can be seen as Italy, for instance, part of the Italian territory. This is the mark that someone have done, the mark, but mainly this one triangle there, on this axis of FAC have a lot of different facts, and other small, but this was the big one. And this is the boot. Can work like this if the leg works in the contrary movement to what is usual to legs, When someone has done this, as I have given the count just before, printed earthshake and a youngster of Erasmus skill on Caldas da Rainha in Portugal, with the shadows that I have gave the count, even the undefined president that was or killing or abusing her, perhaps, which is a very strange fact. And to this Nazi incumbent Italian lady of the Nazi directories thinks what you call news and respect of peoples and deads also changed at the second for decades, on this planet. I have already recalled this yesterday, I suppose, the same idea or comment, which is, this was already 2 or 3 days ago, discounting and having the change systematical of all the data, including registered stamps of time and days. And I did not see any follow-up online concerning the death of a child of 20 years. I demand prison for you also. I also gave the count on video, I suppose, the recent past with the appearance of this triangle symbolized on the panties of a young lady in Ocanto, parenting, like falling on this ring metallic as they have done, for instance, the same in bigger, in Gulbenkian gowns that is coated by a very strange mise-en-scène concerning this Nazi propaganda disruption on certain regions of the planet, namely what they have called the ones I suppose that elect presidents also. Publicists advertising the Printemps Arabe, where I listened during Ami Mamouf conference, the tapis of Ike bombing, as I have saw it apparently on television some large years after. Not some large years, some time after. A mystery of God, I'm sure. Not let any doubt concerning this triangle. The other part of the triangle is the recent signature of daily high-qualified vandalism that they have done on these Holland paintings for 3 or 4 times follow each time that I have make a cover, right? Also, they have it done here before this mark. And every day in Nazi realities and Nazi regimes, vandalists do what they do by command of Nazis on power. I want a method of capture against the Prime Minister, the President of the Parliament, and the heads of the
político ao grupo, Sr. Presidente. Tia,